Certo, com você. Beleza, tudo bem também. Vamos seguindo em frente, né? Pura resiliência nesse momento aí, né? Exatamente. Gabi, Memória. Fala. Thaís aqui. Eu posso tirar uma dúvida com você? Não ouvi o início, Flor. Posso tirar uma dúvida com você? Claro, pode. Eu tava estudando esse final de semana e Aham. eu não entendi um pedaço que você falou. O seio renal é aquela parte do rim que tem aquela gordura e tudo mais, não é isso? Que faz a proteção, Isso. né? Uhum. Mas o hilo tá dentro do seio renal, é isso? O hilo é a abertura. É a abertura, é só a passagem das estruturas ali. Eu vou te mostrar aqui, deixa eu desenhar para você. Eu vou até começar com um slide branco mesmo, porque eu ia começar desenhando. Deixa eu botar aqui para você ver. E o peritônio é só a membrana que envolve os órgãos, né, do abdômen. Isso, mas os rins, no caso dos rins, eles só são recobertos ventralmente pelo peritônio, Uhum. tá? Porque eles são retroperitoneais, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó, o lance do... Você estava perguntando do hilo e do seio, né? Aqui. Uhum. Esse rim aqui, eu estou desenhando ele inteiro, sem corte, tá? E esse aqui, eu vou desenhar cortado. Tá, esse daqui tá cortado longitudinalmente e esse daqui tá sem corte, tá inteirinho. Tá? Aí a gente vai ver aqui a artéria renal, a veia, a mais calibrosa e o ureter. Tá? Então, assim, essa abertura é a passagem mesmo, é a região. Essa abertura aqui por onde as estruturas estão passando é o hilo. É só o acesso a elas aqui, só a região. O seio renal, para a gente conseguir vê-lo mesmo, tem que fazer esse corte aqui que eu desenhei. Então, seio é isso aqui, ó. Eu vou desenhar o seio de laranja. Ele é uma região, eu vou até colocar parte dele aqui assim, ó. Porque ele extravasa um pouco aqui para a região externa do hilo aqui. Um pouquinho aqui. Aí, esse aqui seria um rim unipiramidal, vamos dizer que seja um rim de cão mesmo. Aí nós temos acomodado aqui no meio da gordura do seio a pelve, com os recessos aqui, ó, da pelve. O ureter tá saindo aqui. E os vasos, né? A gente for pegar os vasos aqui e detalhar, eu não vou nem detalhar muito, não, mas a gente tem um monte de ramificação interna aqui. Para isso que a artéria renal tá fazendo, né? Aqui. A veia já tem um padrão um pouco diferenciado, a gente tem muitas anastomoses aqui, várias tributárias dela, uns troncos assim vindo, grandes. Dando aqui a veia renal. Então, o seio é a região toda aqui, é como se fosse
uma escavação central do rim, onde essas estruturas aqui do hilo ficam acomodadas. Tá? E ela é preenchida por gordura, para dar uma acomodação melhor para essas estruturas, que são muito, muito friáveis, né? Elas são muito... Não é questão de ser friável, elas são muito delicadas. E o hilo é só a passagem. Foi? Foi. Tem mais uma dúvida. Fala. Pode falar, todas. Você falou que o... Peraí, deixa eu achar aqui. Você falou que o ureter, ele é caudo dorsal ao ducto deferente no macho. E na Exato. fêmea é o quê? Ao corno uterino. Ah, tá. Corno uterino. E... Não, pode falar. Pode falar. Não, eu queria saber se você indica algum livro de fisiologia. Físio, o Cunningham. O Cunningham mesmo. O Tratado de Fisiologia Veterinária. Ah, tá. Obrigada, professora. Nada. Professora, Fala. você só repete essa parte que você falou que ela comentou da diferença que no macho é uma coisa e na fêmea é outra? Claro, no macho, o ureter é caudo dorsal ao ducto deferente. E na fêmea é o corno uterino. É caudo dorsal ao corno uterino, ureter. Tá, obrigada. Só? Nada. Ele é muito bom. Eu prefiro ele do que o Dux para fisiologia, porque eu acho o Dux é excelente, mas ele é muito detalhado. Ele é muito, tem muito texto, assim, então para quem está no meio da graduação fazendo outras disciplinas, às vezes não tem muito tempo, eu prefiro o Cunningham, que ele é mais resumido. Mas o Dux é excelente também, eu só tenho o Dux, então usa ele. Eu prefiro esse daqui para durante o período, depois que você passa do período, quiser dar uma revisada na matéria, pode usar o Dux, que ele é mais detalhado que o Cunningham. Pronto. O que eu ia fazer aqui, pessoas? Ó, eu quero mostrar para vocês, fazer de novo o nosso desenho aqui do corpúsculo renal. Vocês disseram na última aula que preferem meu desenho, então eu vou manter o meu desenho. Ó, isso que eu desenhei aqui é a cápsula glomerular. Glomerular. Tá? Aqui nós temos o túbulo contorcido proximal, é o início dele. Aqui nós temos a chegada da arteríola aferente. Arteríola aferente. Como? Arteríola aferente. Arteríola aferente. E aqui a formação do glomérulo. Eu estou desenhando ele simplificado. Se eu for enrolar ele todo, eu fico a aula inteira só desenhando ele. Ele é um tufo. E aqui a arteríola eferente.
glomérulo. Isso aqui tudo, corpúsculo renal. Tá? Deixa eu... Belezinha. Vamos lá. Colocar o sangue em vermelho escuro. Tá? Então, o sangue vem aqui na direção do glomérulo pela arteríola aferente. Sangue. Tá? E esse sangue segue aqui pelos capilares do glomérulo. A gente viu na última aula que o glomérulo é formado por capilares fenestrados. Ou seja, aquele tipo de capilar que tem aquelas aberturinhas, aqueles furinhos na parede. E vimos também que envolvendo esses glomérulos existem aquelas celulonas, né? Que são os podócitos. E eles têm aqui os seus pedicelos primários e secundários que estão aqui segurando os capilares, ó, né? E justamente entre os pedicelos secundários ficam as fendas de filtração, onde o conteúdo líquido ali do sangue vai passar, né? Vou colocar de azul. Tá? Então, o sangue está passando por aqui, tá lá no interior. E por essas fendas de filtração começa a sair o filtrado glomerular. Ah, vou colocar aqui, setinha azul, legenda, filtrado. O que tem no filtrado glomerular, pessoal? O que está extravasando aqui do sangue que está passando no interior do glomérulo? Proteínas de baixo peso molecular? Boa, proteínas de baixo peso molecular. Vou colocar as proteínas pequenininhas aqui de verde. Os eletrólitos, eu acho. Eletrólitos. Todos os eletrólitos, pode colocar, todos eles. Tá, então os eletrólitos são sódio, potássio, magnésio, cálcio, todos eles. Então vou colocar os eletrólitos de azul escuro. Glicose. E o que mais, gente, que é o principal? O que está carreando isso tudo aí para fora do glomérulo? Qual que é o solvente? Água. Água. Tá? Então, isso tudo aqui dissolvido em água. Perfeito. Muito bem. Gostei. Tá? Bom, pessoas,
isso tudo aqui, essa filtração que está ocorrendo, é devido à soberania, né, à prevalência da pressão hidrostática, né? A gente aprendeu a pressão hidrostática que é mantida aqui do sangue contra a parede do glomérulo, né? Essa pressão hidrostática é mantida com a pressão arterial sistêmica. Tá? Só que pensa comigo aqui, pessoal. Esse sangue está passando pelo glomérulo, ok, e filtrado está sendo formado. Enquanto ele passa, vai extravasando, filtrado. Olha lá. Tá? Passou o sangue, passou. Pensa, povo, assim, esse sangue que começou aqui, ó, e que está seguindo pelo glomérulo, vai ficando o quê? Desidratado, não é? Ele vai perdendo água, vai perdendo eletrólito, né? Vai perdendo proteína pequena. Então ele vai ficando gelificado, que a gente chama, vai ficando meio um gelzinho. Né? Ele vai ficando super concentrado de solutos, né? De proteínas, de médio e alto peso glomerular e de célula mesmo, hemácia, célula de linhagem branca, né? Leucócitos, enfim. Vai ficando super concentrado ele. Então, assim, durante esse trajeto, é normal que a pressão hidrostática vai perdendo força, porque a água vai ficando escassa aqui dentro. É normal. E, assim, a pressão oncótica também, que é a pressão das proteínas e das células trazendo a água de volta, ela vai aumentando. Tá? Tudo bem, porque está ficando com pouca água aqui dentro. Só que existe um mecanismo de manutenção dessa pressão aqui dentro. Tá? O que acontece? A arteríola eferente, ela consegue fazer uma contração aqui, uma vasoconstrição, né? Então ela está com essa luz assim, ela faz isso, ó, faz uma vasoconstrição e diminui a sua luz. Quando ela diminui a passagem aqui, ó, a passagem para o sangue, ela faz uma congestão proposital aqui dentro. Então o sangue fica mais lento para passar por aqui. Logo, a pressão contra a parede é mantida, tá? A pressão hidrostática. E o sangue vai sair aqui, então, super, né, concentrado pela arteríola eferente. Tá? Nós vimos na última aula que esse sangue aqui, ele não vai voltar direto para a circulação sistêmica, sem condição, né? Vocês imaginem esse sangue nesse estado voltar para a circulação. Ele não ia conseguir fazer nada, não ia haver troca, ia haver um desequilíbrio absurdo e com certeza o animal ia morrer. Então, esse sangue aqui, na verdade, povo, vai seguir um caminho pela arteríola eferente de forma a reencontrar, a ter um reencontro com tudo que ele doou para cá, para o corpúsculo renal. Ó. Eu vou enrolar ele aqui. Eles realmente ficam enroladinhos assim. Ele vai formar, então, a arteríola eferente vai formar esses capilares aqui que ficam em volta dos túbulos renais, que nós chamamos de capilares peritubulares. Qual o nome? Capilar peritubular. Deixa eu botar aqui. Capilar. Que ficam em volta. Em volta dos túbulos do néfron, em volta dos túbulos renais, pode colocar assim. Show. Capilar peritubular.
Então, ele fica enroladinho, que assim, ó. Enrolando aqui em volta dos túbulos renais. Então, a gente vai encontrar esses capilares peritubulares aqui, gente, em todos os túbulos renais. Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, distal, a gente vai ter esses capilares enroladinhos. Só na alça de Henle que ele não enrola, ele não fica mais enroladinho, porque como ela é muito fina, ele fica passando ao lado dela, mas tem um contato ali, tem a manutenção desses capilares. Então, capilar peritubular. Aqui, pessoal, aqui é que todos aqueles nutrientes que forem úteis, e a água também, vai ser devolvido para esse sangue. Só que agora tudo reequilibrado. A quantidade certa de açúcar, de glicose, de proteínas, de água, de eletrólito, tudo vai voltar equilibradinho do jeito que tem que ser para o sangue. Aí sim, daqui dos capilares peritubulares, a gente já pode começar a formar a veia renal. Formação da veia renal. Aí sim, aí esse sangue volta todo reequilibrado, todo reconcentrado, perfeito para a homeostase, volta para a circulação sistêmica. Tá? Então eu estou dando aqui um resumo da última aula, para a gente não esquecer, ficar aí inteiro no que a gente está aprendendo. Ficou alguma dúvida da última aula, povo? Alguma coisa que eu possa esclarecer? Só para a gente não continuar com vocês sem entender alguma coisa, isso eu não quero. Tá tudo bem? Tudo certo. Certo. Show, vamos lá. Vem cá. Povo, nós estudamos também na última aula que existe a tal da barreira de filtração glomerular. O que seria essa barreira de filtração, gente? Nós temos aqui a célula, né, ó, a célula endotelial, aquela célula que forma a parede do capilar do glomérulo, né, ó, célula. E a gente viu que ela é toda fenestradinha, né? Ela tem aqui essa parede, ó, ela parece um anel, essa célula. O núcleo dela tá aqui. E ela tem aqui as suas fenestras, né? Forma aqui essas fenestras. E por aqui tá passando sangue aqui no meio, né? E o filtrado vai extravasando pelas fenestras. Bom, só que a gente não pode esquecer que segurando esses capilares, foi aquilo que eu desenhei aqui, né? Nós temos o podócito com seus pedicelos, que eu vou manter aqui não vou botar em azul, aqui o pedicelo, ó. Então a gente vai ter um pedicelo aqui, um outro pedicelo aqui, outro aqui. Eles sempre ficam fora
das fenestras, né? As fenestras ficam entre eles. Mais um. Esses pedicelos aqui possuem, na sua parte externa aqui, que está em contato com a célula endotelial, uma camada de proteínas, né? É uma camada acelular, é uma camada de proteínas, enquanto a célula endotelial também tem aqui na sua parte externa. Então, se eu fosse fazer um corte, claro que muito microscópico, né? Esse daqui tem que ser visto com microscopia eletrônica, porque é muito pequeno, né? Se eu for fazer um corte aqui, ó. Agora eu vou colocar ele aqui, transversal, para vocês verem o corte. Eu tenho a camada aqui do podócito, tá? A camada de proteína do podócito, a camada de proteína da célula endotelial, né? E uma camada que é formada aqui no meio pela junção das duas. Isso tudo aqui está formando a barreira de filtração glomerular. Isso aqui, ó. Eita. Ô, caramba. Peraí. Isso aqui é formado por proteína? Isso. A gente chama de lâmina basal. Tá? Aí eu tenho a lâmina basal fina do podócito, a lâmina basal fina da célula endotelial e essa densa aqui que é a união das duas. Aí eu formo a barreira de filtração. Tá? Então essa barreira de filtração glomerular aqui, pessoal, ela fica como se fosse um filtro em cima da fenestra, aqui, ó. Então, ela permite uma permeabilidade seletiva. Tá? Tem compostos que vão ter mais facilidade para passar e tem uns que vão ter mais dificuldade. Então, ela é seletiva. A gente chama isso de permoseletividade. Bom, então vamos lá. A gente sabe, então, pessoal, que o que fica dentro do capilar, o que vai ficar, o que não passa pela barreira de filtração? As células, tá? Isso vai incluir as hemácias e os leucócitos. Branquinhos, né? E as proteínas que são maiores do que 69 quilodaltons. Tá? Quilodalton é uma medida de peso molecular. Então, as proteínas que são maiores do que isso, elas não passam. As menores do que 69 passam, são as pequenas. Isso aqui não passa. O que passa aqui, ó? Água, é óbvio. A gente já viu. Bem, e os solutos? Quais solutos? Eletrólitos
proteínas menores que 69 kilodaltons. E o solvente, deixa eu colocar aqui solvente, que é a água. Dúvida? Tudo tranquilo? Entenderam a barreira de filtração? Foi. Essa barreira de filtração aqui, gente, é que fica comprometida numa doença renal. Tá? Na insuficiência renal aguda, na doença renal crônica, é ela que fica comprometida. A gente tem pontos da barreira de filtração glomerular tá tão comprometida que ela deixa passar a hemácia. Vocês imaginem, né? Não está filtrando nada, está passando sangue total. Olha lá. Uma outra característica da barreira de filtração glomerular é a carga que ela tem. Como ela é feita por proteínas, por glicoproteínas, as glicoproteínas têm carga negativa. Tá? Elas são aniônicas. Então, elas têm carga negativa que formam, né, essa barreira negativa na barreira de filtração. Logo, os eletrólitos que têm carga positiva, que são os cátions, têm mais facilidade para passar do que os ânions. Porque negativo com positivo, polos opostos, se atraem. Então, os cátions passam com mais facilidade. Os ânions já têm mais dificuldade porque eles são repelidos, né? Polos iguais se repelem. Então, ânions têm mais dificuldade. Tá? Quando eu digo cátions, nós estamos falando do sódio, do potássio, do cálcio. Os eletrólitos que têm carga neutra não vão passar com a mesma facilidade dos cátions, mas passam com mais facilidade do que os ânions. Tá? Ficam aqui no intermediário. O bicarbonato. O bicarbonato tem dificuldade para passar, mas passa. Cloreto. Dúvida? Não? Gabi, você pode repetir para mim, por gentileza? Claro, posso sim. Eu estou dizendo que a barreira de filtração é carregada negativamente por causa das glicoproteínas. Aqui, ó. Logo, a carga dela é negativa, é aniônica. Se eu tenho a aproximação aqui de um cátion, por exemplo, o cálcio, que é um cátion bivalente, ele é bem positivo. Se o cálcio chega aqui perto, ele vai ser atraído, né, pela barreira de filtração e ele vai passar tranquilamente para o espaço capsular, numa boa. Agora, o cloreto, que é negativo, ele vai ser repelido. Tá? Não estou dizendo que ele não passe, ele passa, mas ele passa com mais dificuldade. Por exemplo, se ele se associar com sódio, formar aqui o cloreto de sódio, ele vai passar com mais facilidade, porque aí vai ser carga neutra, né? Ele passa mais fácil. Só mostrando essa seletividade por carga da barreira de filtração. Foi? Entendeu? Muito obrigada. Nada. Olha,
microfone tá dando chiado. O microfone tá dando chiado. Desliga, desliga, desliga. É o meu, só para poder, se puder, por gentileza, voltar para eu só tirar o print aqui da tela. Professora, Fala, ouvi. essa aula vai ficar disponível no seu canal, né? Uhum. Vai colocar hoje? Vou tentar. Tirei. Hoje tá tranquilo. Hoje eu não sei se eu consigo colocar agora à tarde, porque eu tenho que ir para a unidade. Mas à noite eu acho que dá. E a apresentação vai ficar disponível no AVA? Já tá tudo no AVA. Ah, tá, beleza. Já tá tudo no AVA. Aqui, povo. A gente também tem seletividade de acordo com a deformidade, tá? Ou deformabilidade daquelas moléculas. Se for uma molécula deformável, uma molécula que se adapta para passagem, ela vai conseguir atravessar a barreira de filtração com bastante facilidade. Tá? A gente não pode esquecer que a barreira de filtração ela é bem apertada, assim, ela é bem seletiva, como se fosse realmente uma rede de proteínas. Então, essa molécula tem que se deformar, principalmente se for uma molécula maior, né, para poder passar aqui no meio da malha fina, né, da barreira de filtração. Ela consegue atravessar. Se for uma molécula maior que não deforma, ela não consegue passar. Tá? Isso daqui, se a gente pode aplicar para aquelas proteínas maiores, né, de médio e alto peso molecular. Tá? Bom, isso aqui. Vamos lá. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos falar de fisiologia pura. Tá? Simbora. Pessoal, nosso paciente, tá, ficou hipotenso por algum motivo. Vamos imaginar que o paciente desidratou, paciente desidratado. Tá? Se o paciente desidratou, significa que o volume de líquido no interior dos seus vasos diminuiu. Logo, a pressão arterial dele, pressão arterial sistêmica, vai o quê? Cair. Pressão arterial sistêmica cai. Se houver queda persistente, né? Se a pressão arterial se mantiver baixa, uma hipotensão persistente, a filtração glomerular fica comprometida. Isso não pode acontecer. Os rins, né, têm a capacidade de secretar uma enzima chamada renina. É o que eu tinha falado. Alguns autores falam que é uma enzima, outros falam que é um hormônio. Também tanto faz. É um mensageiro que vai desencadear uma reação metabólica da mesma forma. Então, a renina. E essa renina vai desencadear esse sistema aqui, ó, esse sistema fisiológico chamado renina-angiotensina-aldosterona. Vamos ver. Houve queda, então, ó, deixa eu voltar no meu desenho, na minha arte. Vamos lá. Pressão arterial caiu. Quando a pressão arterial cai, o sangue vai perder pressão hidrostática. Né, porque o volume aqui dentro fica baixo, então a pressão hidrostática cai. Não tem líquido para fazer força contra a parede, isso aqui cai. Tá? Vai ocorrer filtração direito, sem pressão hidrostática? Não, não vai ocorrer.
Logo, aqui na arteríola aferente, nós temos umas células muito bonitinhas. Deixa eu botá-las de que cor? Vou botar em verdinho, vai. São muito bonitinhas, são bem escurinhas na coloração. Parece um cachinho de uva. Eles ficam do outro lado também. Essas aqui são as células justaglomerulares. Tá aqui a legenda. Células justaglomerulares. Essas células justaglomerulares são sensíveis à pressão hidrostática. Quando a pressão hidrostática está boa, está normal, elas não são despolarizadas, elas são células excitáveis, elas são despolarizadas. São como se fossem os receptores ali na parede. Quando a pressão cai, né, e a pressão hidrostática fica ineficiente aqui na passagem, elas despolarizam. Elas despolarizam e vão liberar aqui na corrente a renina. Aí a renina vai fazer aqui o caminho, ó, do sangue no interior do glomérulo. Vai passar arteríola eferente, capilares peritubulares, né? E vai sair lá pela veia renal e vai para a circulação sistêmica. Então a renina vai para a circulação sistêmica. Lá na circulação sistêmica, ela irá encontrar um zimógeno. O que é um zimógeno? O zimogênio, tanto faz. Chamado angiotensinogênio. Quem produz esse angiotensinogênio? O fígado. Um espacinho ali para a vesícula biliar. Tá, então o fígado produz o angiotensinogênio e libera o angiotensinogênio na corrente sanguínea. O angiotensinogênio fica inativado, ele está na forma inativa, né? É zimógeno. Então ele fica pela circulação, sem ação nenhuma, só existindo, como se fosse em stand-by. Quando ele encontra com a renina, vamos dizer que o angiotensinogênio, vou colocar ele na cor do fígado mesmo, para ficar associado que é no fígado que ele é produzido, ele é um composto assim, ó. Aí ele tem essa porção aqui que o torna inativo. Quando a renina chega, ela faz como se fosse um corte aqui, ó. Então o angiotensinogênio passa a se tornar ativo. Na sua forma ativa, o nome dele é angiotensina 1. Pessoal, sempre que a gente der assim, de
de frente com alguma nomenclatura, algum composto desse, uma nomenclatura dessa, a gente tem que prestar atenção em quais são os termos que estão formando aquela palavra, em quais são os prefixos, sufixos. Tá? Ó, angiotensinogênio. Gênio é um sufixo de molécula inativa. Angio significa vaso. Né? Quando você vai ao angiologista, você vai por conta de algum problema vascular. Tensino, de tensão. Né? Então, é uma molécula inativa relacionada com a tensão vascular, com tônus. Angiotensina, agora é a forma ativa. Angio, vaso, tensina. Tensora de vasos. Que é a primeira forma dela, ela tem a 2. Senão ela não seria numerada, seria só angiotensina. Então, a angiotensina 1... Professora, eu me perdi aqui. O significado de cada coisa. Anjo é vaso. Tens, né, é de tensão. E gênio, de inativo. Obrigada. Tá? Nada. Então, angiotensina... Professora, tensina é molécula inativada relacionada a... Não, gênio. O gênio é uma molécula inativa, qualquer um. Pepsinogênio, tripsinogênio, glicogênio, tudo isso é molécula inativa. Que terminar com gênio é molécula inativa. Professora. Tá? Angiotensinogênio, molécula inativa relacionada à tensão de vasos. A angiotensina 1 é a forma ativa da angiotensinogênio, é isso? É, do angiotensinogênio. Ah, tá. Exato. Exatamente. Tá, então a angiotensina 1, ela já é um vasoconstritor, né, como o nome dela já diz. Vaso. Então, a angiotensina 1 já vai começar a trabalhar fazendo com que os vasos façam a constrição. Tá? Comecem ali a diminuir a sua luz. Só que ela não é um vasoconstritor muito forte. Tá? Um vasoconstritor, assim, de média eficácia. Mas a angiotensina 1 vai encontrar, ela vai passar, ela está na circulação, né, sistêmica, ela passa pelos capilares pulmonares, naqueles mesmos capilares onde ocorre a hematose lá com os alvéolos, né? Então a gente vai ter a formação lá nesses capilares da ECA. O que significa ECA? Enzima conversora de angiotensina. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai transformar, vai converter a angiotensina 1 na angiotensina 2. Oh, meu Deus. Na angiotensina 2. A angiotensina 2, sim, é um tensor, né, uma vasoconstritora muito potente. Ela é muito forte. Essa tem uma ação 60 vezes mais forte do que a da angiotensina 1. Tá? A ECA, por sua vez, pessoal, é produzida nos pulmões.
Então, vou colocar aqui, ó. Ela é produzida nos pulmões e pode ser produzida também nos rins, tá? Mas, assim, é bem pouquinho. Cerca de 10% dela é produzida nos rins. A maioria é nos pulmões. Bom, pulmões. Angiotensina 2. Tá? A angiotensina 2. Então, é um vasoconstritor forte pra caramba. Né? Ela vai fazer vasoconstrição, ela aqui, ó. Né? Então, ela faz um aumento da resistência vascular sistêmica, né? Diminuindo a luz dos vasos, né? Diminuindo a cavidade no interior dos vasos. Né? Como o paciente está desidratado, está com pouca água, ela restabelece a pressão hidrostática com isso daqui. Tá? Então, vasoconstrição é o seu maior efeito. Tá? E além disso, ela também vai lá na glândula suprarrenal. Então, vou lá, ó. Ela vai lá na glândula suprarrenal, tá? E vai estimular a produção da aldosterona. Vou botar aqui. Glândula. Vou colocar adrenal. A aldosterona é um mineralocorticoide produzido lá pela suprarrenal, pela zona glomerular da suprarrenal, e ela vai agir lá no rim, aumentando a reabsorção de sódio e de água. Tá? Então, ela aumenta a captação de sódio e água pelos rins, fazendo com que a água que seria eliminada na urina não seja, que ela seja reabsorvida em maior quantidade pelos rins, porque assim, se o animal está desidratado, ele não pode perder tanta água pela urina, né? Então, a aldosterona ela faz com que os rins reabsorvam mais água e sódio e que a urina do animal fique mais concentrada, aquela urina bem amarela com cheiro bem forte. Gabi? Fala. Então, quando você fala do sistema de conversão da angiotensina, e aí a gente está falando em renal, quando a gente fala em diurético, é porque a gente acho que deve passar na anatomia. Tem aquelas absorções que uns são nos túbulos, outros são a nível circulatório. É isso mesmo? É o diurético, né? A gente tem o diurético de alça. Isso. Diurético tiazídico. Uhum. O diurético de alça vai atuar na alça de Henle. Uhum. Na fisiologia, ele é na alça de Henle. Quando a gente chegar em reabsorção de solutos, a gente vai ver também a parte de equilíbrio hídrico. São os próximos slides. Tá bom. E também tem o diurético tiazídico, que é no túbulo contorcido distal. Logo depois. Mas a gente vai ver isso direitinho, qual que é o mecanismo ali o farmacológico, né, que é cometido. Então tá bom. Obrigada, viu, Gabi? Nada. Mais alguma dúvida, gente? Importante. Essa aqui.
Ó, pessoas, então com isso daqui, a gente já consegue restabelecer a pressão arterial do nosso paciente desidratado, tá? Já resolveu aqui bem. Mas a angiotensina 2, ela ainda vai ter mais 2 efeitos que não estão citados aqui, que eu vou falar agora para vocês. Olha só. Ela, além de ter essas 2 ações principais, ela também vai seguir pela circulação sistêmica, que ficou muita coisa aqui. Tem problema eu apagar, gente? Vocês querem tirar print? Tira aí. Vou tirar, calma aí. Pode? Foi. Olha só. Então, agora eu vou colocar os efeitos aí secundários, terciários da angiotensina 2. Então, além de fazer a vasoconstrição, que é o efeito principal dela, e estimular a secreção de aldosterona pela suprarrenal, ela também vai fazer isso daqui, ó. Deixa eu botar em roxo. Ela está na circulação sistêmica, né? E ela vai seguir lá para o sistema nervoso. Tá? Ela vem aqui lá para o hipotálamo. Tá? Então, aqui a gente tem o hipotálamo. Né? E aqui a hipófise, né? A hipófise com as suas 2 regiões, né? A adeno, hipófise, e aqui a neurohipófise. Então, assim, a angiotensina 2, pessoal, ela vai chegar lá no hipotálamo e vai fazer um estímulo para a produção do hormônio antidiurético, tá? O hormônio antidiurético. Então, ela vai fazer com que o hipotálamo produza mais. Nossa, essa seta ficou uó. Pronto, melhor. Tá? Com que o hipotálamo produza mais ADH, né? O hormônio antidiurético, ou ADH ou vasopressina. Tá? Então, produziu o ADH e vasopressina em maior quantidade, a neurohipófise vai secretar, né, ó, ADH. Né? O hormônio antidiurético, pessoal, como o nome já diz, ele previne, ele impede a diurese. O que é diurese? Eliminação de água através da urina, né? Então, é exatamente isso que esse sistema aqui quer, é reter água. Né? Então, o ADH ele vai agir lá no ducto coletor, né? Fazendo a reabsorção de água. De água. Mais um efeito dela, então.
E por último, e não menos importante, tá? A própria angiotensina 2, também consegue fazer esse efeito aqui, ó, da aldosterona. Ela mesma faz com que os túbulos renais reabsorvam mais água e mais sódio. É claro que assim, a aldosterona tem um efeito muito mais potente do que o dela, tá? Mas ela sozinha também já faz esse estímulo aqui nos túbulos. Então ela consegue sozinha fazer essa absorção aqui, fazer esse estímulo para reabsorção, né? Tá. Gente, dúvida nesse sistema? Não. Não. Tá. Pessoal, temos um outro mecanismo fisiológico aqui que é muito importante, né, que a gente chama de feedback túbulo glomerular. O que seria isso? Vou colocar aqui em vermelho. Antes da gente começar a abordar o feedback túbulo glomerular, eu quero que vocês deem uma olhada nessa figura aqui, nesse desenho esquemático, que é uma beleza, ótimo. É do Cunningham, é do Tratado de Fisiologia Veterinária. Povo, olha, nota que nesse desenho nós temos aqui a arteríola aferente, a arteríola eferente, né? Temos aqui, olha, as células justaglomerulares que eu tinha colocado lá de verdinho, naquele meu desenho, ó, na parede da arteríola aferente, né, ó. Tá? Bom, né? Temos aqui os capilares do glomérulo, né, sendo formados pela arteríola aferente, e os podócitos, que parecem esses polvos aqui, esses polvinhos, aderidos aqui nos capilares com seus pedicelos, né, formando aqui, ó, as fendas de filtração. Né? Então, o filtrado vai extravasar por aqui, né? Por essas fendinhas. Olha lá. Tá? A cápsula, né? Ó, a cápsula glomerular e o espaço capsular aqui onde será formado o filtrado. Tá? E o filtrado vai seguir aqui, ó, para o túbulo contorcido proximal. Até aqui, nada diferente do meu desenho. Claro que esse daqui é mais bonito que o meu desenho, né? Tá show. Olha lá. Agora tem um aspecto, uma estrutura aqui que a gente ainda não abordou. Reparem que do ladinho, ali coladinha, na região das células justaglomerulares, eu tenho uma outra aqui, ó. Tá? Que nós chamamos de mácula densa. Tá? Mácula densa. Gabriela, que mácula densa é essa? Que estrutura é essa? Tá vindo da onde? Da onde? Olha só, gente. Eu vou ter o glomérulo aqui, o corpúsculo aqui, né? Ó, vou desenhar bem rapidinho para não perder tempo. O corpúsculo tá aqui. Ó, a arteríola aferente, a arteríola eferente, né? A formação lá do glomérulo. Né? Beleza. Túbulo contorcido proximal. Alça de Henle.
túbulo contorcido distal. Segmento conector, ducto coletor. Né? Percebam só, pessoas, que o túbulo contorcido distal passa no meio das duas arteríolas. As duas arteríolas estão aqui, ó, meio que abraçando ele. Então, essa mácula densa aqui, na verdade, é um pedaço, um corte do túbulo contorcido distal. É uma camada de células especializadas do túbulo contorcido distal, tá? Essa é a mácula densa. Abi, desculpa, falhou aqui. Nada? Qual parte que você quer que eu repita, Flor? Da mácula densa mesmo. Então, essa região aqui da mácula densa é justamente uma parte do túbulo contorcido distal. Essa parte que as duas arteríolas estão abraçando é uma região especializada dele. São células diferentes mesmo, especializadas. Tá? Elas estão aqui. Vocês veem que estão bem pertinho, né? Do ladinho. Então, olha só. Lembra que nós falamos que a aldosterona, agora mesmo, tá? Quando a gente estava falando aqui do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente viu que a aldosterona e a própria angiotensina 2 vão estimular, para poder fazer o aumento da pressão arterial, a reabsorção de sódio e de água, né? Bom, então isso quer dizer o seguinte, que como elas estimularam, vou colocar aqui em verde, ó, como elas estimularam a reabsorção de sódio, lá no túbulo contorcido distal vai aumentar bastante, né? Ó. Então, dentro do túbulo vai ter um montão, vai estar passando aqui um montão de sódio, ó. Bom, passou um montão ali, significa o quê? Significa que a pressão tá alta, né? Quer dizer, tá alta, pelo menos aumentou, né? Aumentou a pressão. Essa quantidade de sódio aqui, para a mácula densa, significa nocividade. Significa que o túbulo contorcido distal não está realizando de forma ótima a sua atividade. Tá? Então, ele está reabsorvendo aqui bastante, tá? Mas ainda continua muito sódio aqui no seu interior. O que vai acontecer? Ó, a mácula densa vai ficar sensibilizada com esse aumento de sódio e vai liberar esses compostos aqui, ó, nas células justaglomerulares. Então, ela começa a liberar, em cima dessas células, óxido nítrico, NO, né? Óxido nítrico, adenosina e ATP, até ATP, tá? Porque elas se despolarizam com esse aumento da concentração de sódio. Tá? E aí, o que vai acontecer? Quando essas células justaglomerulares recebem esse estímulo aqui, elas vão diminuir a produção de renina. Olha lá, caiu a produção de renina. Então, queda. E como outras respostas, nós teremos o aumento da resistência da arteríola aferente, né? O que significa isso? A arteríola aferente vai fazer a constrição, tá?
para que a pressão dentro do glomérulo diminua. Então, ela vai impedir aqui, ó, a passagem de muita quantidade de sangue para diminuir a pressão aqui dentro dos capilares. Né, com isso, ela vai diminuir a perfusão. Né, diminuiu a perfusão porque ela se constringiu aqui, fez uma constrição, passa menos sangue para cá, né, e a perfusão no glomérulo cai. Logo, a pressão hidrostática cai e nós temos uma queda na formação de filtrado. Diminui. E teremos também a contração das células mesangiais. As células mesangiais são aquelas que eu mostrei para vocês na aula passada. Não, deixa eu colocar os capilares em vermelho mesmo. Não dá para desenhá-las ali. Aqui, ó. São células que ficam aqui no meio, entre os capilares do glomérulo, e elas parecem umas estrelas, umas estrelonas, assim. Só não vou dizer polvo, porque polvo já é o podócito, né? Igualzinho a um polvinho. Quando elas fazem constrição, essas células aqui, elas vão tracionar a parede dos capilares contra elas, ó. Então elas abrem a luz do capilar, ó. A luz do capilar estava assim, quando ela puxa, ela está presa aqui na parede dele, ó. Ela puxou, o que é que vai acontecer? Isso aqui, ó. Então ela aumenta a luz do capilar, logo ela diminui a pressão no interior deles. Tá? Por que isso daqui está acontecendo, gente? O que seria esse feedback? É um reflexo, né, da mácula densa para diminuir a pressão aqui dentro do glomérulo, senão ele não aguenta. Tá? Se está chegando muito sódio, significa que a pressão aqui está muito alta. A pressão no glomérulo, isso é algo assim individual daquele glomérulo, daquele néfron. Tá? Pode ser que o do lado não esteja sofrendo tanto com a pressão e nele não aconteça esse feedback. É uma coisa localizada. Naquele ali que está sofrendo com o aumento da pressão, isso vai acontecer. Aí ele vai aliviar, vai ser aliviado desse excesso de pressão. Tá? Quando tudo começar a voltar a ficar mais equilibrado, a mácula densa deixa de ser sensibilizada e para de liberar isso daqui. Tá? Aí tudo vai voltando ao normal aos poucos. Tá? Isso aqui é uma defesa do próprio glomérulo. Tá? Professora, Eu. socorre aqui. O que são essas células? As mesangiais. Isso, eu me perdi. Ela é uma célula assim, ó. Quer ver? Deixa eu achar um espacinho aqui para ela. Acho que aqui, se eu limpar, posso desenhar. Ela é assim. Eu tenho o capilar do glomérulo aqui, né? Ó. Em uma das voltas que ele dá, né? Ele dá várias voltas. Então, a célula mesangial é uma célula contrátil, é uma célula mioepitelial, ela é contrátil, ela fica aqui assim, ó. Parece uma estrelona, assim, ó. Aí vou botar o núcleo dela ali, que o núcleo dela é bem grandão.
Aí ela fica assim, ela fica grudada, né, associada à parede aqui do capilar. No momento, ela está relaxada, mas ela tem capacidade contrátil. Quando ela contrai, imagina que ela vai puxar para si essas paredes aqui do capilar. Ó. Professora, pode repetir essa parte da contração? É porque eu fiquei um pouco confusa. Uhum. Professora, você tinha desenhado isso, tinha uma imagem, não tinha disso? Sim, não? tinha. Tá, agora eu tô lembrando. Ela, quando contrai, ela vai dilatar, né? Ela vai abrir aqui, ó, a parede do capilar, ela vai fazer com que ele fique maior aqui, assim. Então, ela vasodilatando ele, ela diminui a pressão aqui dentro, né? Se ela aumentou o espaço da luz, a pressão hidrostática aqui dentro fica menor, ela diminui a pressão dentro do glomérulo. Isso é para ele não explodir, né? Para ele não ser danificado, a barreira de filtração não ser danificada. Então é isso que ela faz. Entenderam a célula mesangial? Entendi. Eu tentei desenhar ela aqui, ela ficou bem pequenininha, mas ela faz isso, ela fica no meio do glomérulo, assim, com vários prolongamentos. Aí quando ela contrai, ela traz a parede e dilata os capilares. Pessoal, dúvidas nessa parte? Não. Não? Belezinha. Deixa eu botar aqui o próximo pra gente. Simbora. Vamos falar de reabsorção de solutos, pessoas. Agora a gente vai ver a parte do funcionamento ali do néfron que ocorre nos túbulos renais. Agora a gente sai do corpúsculo renal e segue o caminho do filtrado agora dentro dos túbulos. Tá? Vamos lá. Pessoal, vamos pensar aqui no seguinte. Tá? Se eu tenho, tá? Vou usar aqui um paciente humano, bem rapidinho. Tá? Se eu tenho um homem de 80 quilos, homem de 80 quilos, a taxa de filtração glomerular dele, o que seria isso, a taxa de filtração glomerular? É quanto que é filtrado em ml por minuto por quilo. Isso é a taxa de filtração glomerular. Deixa eu colocar aqui o significado. Taxa de filtração glomerular. Então, olha só. Esse homem de 80 quilos vai ter 296 ml de filtrado glomerular por minuto. Por minuto. Tá? Então, ele vai ter por dia, 426 litros de filtrado glomerular. Mais do que 5 vezes o peso corporal dele. Então, vocês imaginem se isso tudo aqui, que é formado de filtrado glomerular, fosse eliminado na urina. O cara
não ia viver, ele só ia beber e comer para poder se manter vivo. Sem condição. Tá? Então, a reabsorção tubular é muito importante para a manutenção da homeostase, gente. Sem que o indivíduo, podia ser um cão, aqui podia ser um cavalo, podia ser qualquer indivíduo, tá? Que tem aí os rins desenvolvidos, a fisiologia renal estabelecida. Isso ocorre para que o indivíduo não fique escravo, né, de beber e comer, que isso é incompatível com a vida. Tá? Tudo que for útil, né, capaz de ser aproveitado pelo organismo, deve voltar para o sangue e não ser eliminado na urina. Só deve ser eliminado na urina o excesso de substâncias tóxicas, o excesso de água, caso ocorra, caso exista excesso de água. Tá bom? Então fica aí a mensagem para vocês, para não esquecer. Dúvida, entenderam por que é importante ter essa reabsorção pelos túbulos? Vamos falar dele primeiro. Vamos falar do túbulo contorcido proximal. Então, o túbulo contorcido proximal é aquele que eu fiz questão de apresentar para vocês primeiro, né? Esse cara aqui, ó, o que sucede, né, o corpúsculo renal, né, que ele possui aqui as células com borda em escova. Borda em escova. Ou microvilosidades. Né? Isso significa que temos aqui um epitélio com alta capacidade de absorção. Tá? Bom. Então, só o fato do túbulo contorcido proximal ter essas células aqui já dá a ele uma capacidade alta de reabsorver solutos e água. Essa já é uma razão. Segunda razão, olha só. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o néfron, ó, com os capilares peritubulares ali bonitinhos, ó. Deixa eu apontar. Olha lá. Arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente. Corpúsculo renal formado aqui com a presença da cápsula de Bowman, né? Continuação da cápsula é o túbulo contorcido proximal. É ele aqui, ó. Então, túbulo contorcido proximal. E saindo daqui, ó, pela arteríola eferente, estão formados os capilares peritubulares. Tá? Como a gente vinha discutindo, pessoal, esse sangue que está saindo daqui da arteríola, pela arteríola eferente, é um sangue com pouca água e com muitas proteínas e células concentradas nesse pouco de água. Logo, a pressão oncótica desse sangue está muito alta. Tá? A pressão oncótica está muito alta. Esse sangue aqui está atraindo bastante água e eletrólitos. Ou seja, o fato do túbulo contorcido proximal estar logo aqui muito próximo com esses capilares facilita a reabsorção da água, dos eletrólitos, tá? Porque esse sangue que está passando aqui está atraindo também, ele está puxando, ó, sedento de água, principalmente de água, né? E eletrólitos.
Ele tá puxando tudo. A pressão aqui, ó, é bem favorável. A pressão oncótica. Tá aqui, ó. Bem alta. Então, ele tá puxando, o sangue tá com uma boa pressão aqui para favorecer essa reabsorção. Então, é mais uma razão do túbulo contorcido proximal absorver tão bem. Então, em resumo, ele é responsável pela reabsorção de 60% do filtrado glomerular. Então, ele vai reabsorver tudo, tá, gente? Ele reabsorve água, ele reabsorve muito bicarbonato, que o bicarbonato, vocês vão ver, ele é enjoado pra caramba de reabsorver. Ele reabsorve a glicose toda a glicose, né, que passou para cá, ele está puxando de volta para os capilares peritubulares. Proteína também, proteína, digo, as proteínas pequenininhas, os aminoácidos, tudo ele puxa. Tá? O que ele não consegue reabsorver totalmente, até porque é muita coisa para ele também, ele tem um fim, né? É o máximo de água, sódio, cloreto, isso daí com tanta intensidade ele não consegue absorver porque é muita coisa para ele. Ele deixa para a alça de Henle, para o túbulo contorcido distal. Mas de resto, tudo que for mais complexo é ele que reabsorve. Tá? Dúvida? Foi? Gente, deixa eu perguntar. Vocês querem que eu dê uma parada para vocês comerem alguma coisa ou posso ir direto? Ai, dá uma paradinha, professora, um pouquinho. Eu falo, professora. Então. Bem rapidinho. Tá, peraí. 10 minutinhos? Pode ser. 10 minutinhos? Então a gente volta 1h10. Isso é 12 minutinhos. 1h10. 13. Pronto. Deixa eu parar a gravação aqui.